Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo mundo, com todos que estão aqui, com aqueles que acompanham ao vivo pela internet. Hoje estamos testando um novo recurso. É uma câmera que foi doada para nós. Graças a Deus, louvamos a Deus pelo irmão que doou. Não vamos mencionar o nome aqui, mas é uma bênção de Deus. Ainda estamos acostumando. É uma nova câmera que, teoricamente, era para seguir o nosso rosto. A gente está tentando equalizar aqui até chegar num termo adequado. Inclusive, é bem provável que a gente vai iniciar a transmissão dos cultos à noite. Quero ver se em mais 1 ou 2 semanas o culto à noite também será transmitido. Da mesma forma, transmitido ao vivo, e depois, na segunda-feira, já vai estar disponível nos canais, nas mídias sociais nossas aí, seja o Facebook, seja o YouTube e outras mídias que temos. O que nós vamos tratar hoje? A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Como nós vimos no capítulo 3, o apóstolo Paulo viu a necessidade de explicar o seu apostolado. Só que é interessante que ele não estava explicando, atacando os outros. Ele estava mostrando as características, as evidências de que, de fato, Deus o havia chamado para o apostolado. Apostolado este não com o intuito de título, mas de serviço. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, em relação às pessoas que querem o título, mas não querem o serviço. Ministério significa serviço. Se você tem ministério, você tem serviço. E se você não tem serviço, vá procurar, que na obra de Deus tem bastante. Se você quiser trabalhar, não falta. Ah, pastor, mas não sei o que fazer. Deus tem algo para você fazer na sua casa, com seus vizinhos. Ser tu uma bênção. Aonde? Aonde você está. Você não precisa ir para a China. Se Deus chamou para ir para a China, ótimo, vá. Vamos confirmar esse chamado. Mas o primeiro lugar que você deve trabalhar é onde você está. Pois bem, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E aqui ele vai falar para nós de algo que alguns cristãos ainda não entenderam. O ministério da nova aliança. Outros já entenderam, mas pero não muito. Mais ou menos. Não tem a clareza desse ministério da nova aliança. Vamos orar a Deus, que nós vamos ler o texto bíblico e depois explicar essa palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Deus, confiamos na graça e na misericórdia do Senhor. Não há capacidade em nós mesmos de entrar no coração e aplicar essa palavra. O máximo que conseguimos, Deus, é chegar aos ouvidos. Mas o Senhor tem poder de fazer com que essa palavra venha transformar vidas. Por isso é isso que pedimos. Também, ó Deus, afasta de nós, afasta de nosso coração, de nossa mente, toda distração. Tudo que de algum modo, Deus, possa gerar dispersão da tua palavra plantada nos corações. E traga vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o texto bíblico. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Assim diz a palavra de Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse,
Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus por essa palavra. E é necessário a gente perceber esse ministério da nova aliança. Lembra uma tarefinha que eu dei para vocês? Não são poucos irmãos, cristãos verdadeiros, que entregaram a vida a Jesus Cristo, mas que fazem uma confusão tremenda entre o Antigo e o Novo Testamento. Querem seguir a Jesus, mas querem ser uns seguidores ferrenhos da lei. Eu dei uma tarefa, falei, leia Hebreus. A carta aos Hebreus ajuda a todos que têm essa dúvida entender essa transição do Antigo para o Novo Testamento, da antiga aliança para a nova aliança. Porque a carta foi escrita exatamente para isso, para mostrar para aqueles que eram judeus quem é Jesus e essa nova aliança em Jesus Cristo. Mas aqui nós podemos ressaltar algumas verdades que esse texto bíblico nos coloca. Esse esboço, ele é em parte baseado no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, na segunda carta aos Coríntios. Nós temos tido como referência essa obra e também a segunda Coríntios, de João Calvino. Então, a primeira coisa que ele ressalta é que esse ministério da nova aliança é um evangelho glorioso. Vamos pensar um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, que esse evangelho, ou seja, essa boa nova, foi concedida pela misericórdia divina. Ele começa assim, pelo que, tendo esse ministério, o que é ministério mesmo? Serviço, trabalho, não é cargo, não é título. Nós precisamos guardar isso. Você tem ministério? Então você tem serviço. Eu não tenho serviço, então você não tem ministério. Mas se você tem um cargo no exército, você está perdendo tempo e está enganando a você mesmo. Porque Deus te deu uma tarefa e você não está cumprindo. Então Paulo fala, olha, esse ministério da nova aliança foi concedido como? Paulo era uma pessoa muito legal, perseguia a igreja, matava os cristãos, batia nos cristãos. Então Deus falou, esse cabra é bom, vou dar um serviço para ele. Não. Aqui ele deixa claro, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida. Ele não merecia e Deus deu. Deus não olhou para as maldades que o apóstolo Paulo fazia na ignorância, mas iluminando o seu coração,
aplicando nele a obra redentiva, ele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo e reconhece que ele não merecia aquele ministério, de que ele merecia sim era a condenação. E Deus teve misericórdia dele, da chamou para que seja luz aos gentios, para que anunciasse por toda parte. Então, primeiro, esse ministério da nova aliança é o evangelho glorioso, sim, porque é concedido pela misericórdia de Deus, não por méritos humanos. Qual de vocês que merecia ser salvo? Olha, eu era tão bonzinho, mas tão bonzinho, que Deus fez um grande negócio me salvando, porque o céu precisa de mim. Se você pensa assim, vai rever a Bíblia, lê de novo, lê novamente, que você vai entender o seguinte: não é por merecimento humano. Muitas pessoas fazem confusão nisso aqui. Deixa eu dar uma palavrinha explicando esse item. Mas, pastor, então o ser humano não presta para nada? Ele não presta para nada no que concerne a salvação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado e ainda detém essa imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, ele não consegue fazer nada que seja possível alcançar os céus, porque os seus pecados causam separação. Então o ser humano, ele age aqui nessa terra segundo a sua inclinação, fazendo o bem que lhe é interessante. Eu faço bem para fulano, porque você quer ser visto como bonzinho, mas não para a glória de Deus, não para que Deus se agrade. Pastor, mas é sempre assim? No geral é, irmãos. No geral é. Então percebam, quando fala não por méritos humanos, significa Deus quis fazer, mesmo o homem não merecendo. Esse evangelho glorioso, ele dá forças para enfrentar sofrimento. Não, mas cristão não passa sofrimento. Cristão não pega gripe, essa gripe aí que está falando. Semana passada tivemos um testemunho aqui, triste, né? Uma notícia triste, desculpa, de um presbítero de uma determinada igreja que faleceu em consequência dessa gripe. Por você ser um cristão, você está imune a enfermidades, a dor, a sofrimento? Não. Mas ele dá força para você enfrentar os sofrimentos por causa de Cristo. Outro dia a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Esse evangelho glorioso, ele capacita você a ser íntegros, a nós sermos íntegros na pregação. O que é integridade? Não negociar a palavra, ter os valores não só na sua lábio, mas na sua vida. Já pensou sobre isso, irmãos? Qual será o livro que as pessoas precisam ler hoje? Mais do que as nossas palavras, é a nossa vida. A nossa vida tem que revelar Jesus Cristo para as pessoas. Não basta dizermos, olha, vamos para a minha igreja. E você tem um procedimento totalmente errado em relação ao que ensina na tua igreja. Será que todo presbiteriano do Brasil é um cristão verdadeiro? Eu gostaria que fosse. Não estou falando que nós não erramos. Vou repetir. Estamos sujeitos a erros e falhas. Mas a nossa meta é Cristo e eu quero ser transformado em tudo aquilo que tiver errado para imitar e copiar o exemplo de Jesus Cristo. Isso é integridade. É o reconhecimento das suas limitações e a busca de viver uma vida coerente com o que você prega. O cristão verdadeiro tem algumas características, vamos ver isso. Primeiro, ele vive na luz. Olha que interessante esse aspecto. O que é viver na luz? Nos quais Deus desse século cegou o entendimento de alguns. Mas você que vive na luz tem o Espírito Santo que ilumina a respeito da verdade, do caminho e da vida. Precisamos perceber também que o cristão verdadeiro, ele não só vive na luz, mas não fica usando de truques para pregar a palavra. Irmãos, eu lembro no início do meu ministério que eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, não me deixe nunca, de modo algum, usar daquilo que eu conheço para tentar fazer as pessoas crerem na palavra. Técnicas de dominação
de manipulação de massa. Aí, pastor, você poderia explicar isso? Me recuso. Não vou explicar. Isso eu me recuso. Mas eu posso muito bem, através de técnicas seculares, levar as pessoas a chorarem, a rirem, e também a ter um assentimento daquilo que eu quero. E eu falei, Deus, não me deixe sair da simplicidade do Evangelho. O Evangelho não precisa de truque, não precisa de mágica, precisa de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Alguns usavam de artimanhas para pregar o Evangelho. O cristão verdadeiro, ele não adultera a palavra para ganhar os seus ouvintes. Isso eu vou pregar, que é legal as pessoas ouvirem. Isso eu não vou pregar, porque eles vão ficar chateadinhos e não vão mais me ouvir. Ora, eu lembro-me até hoje, quando o Senhor me despertou com uma palavra que está clara na Bíblia. Jesus começando o seu ministério. Falou, olha, venham para mim que vocês vão ter carro zero, carro novo, tudo novo, dinheiro na conta e não vai ter problema. Problema. É isso? Não. Jesus, no início do ministério, lá em Marcos 1, ele falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. As pessoas precisam reconhecer a necessidade de afirmar diante de Deus, Deus, o Senhor está certo, eu estou errado, me perdoa. Sem arrependimento e fé, não há salvação. Não podemos negociar princípios da palavra para querer agradar as pessoas. Olha, então você vem para Jesus que a tua vida vai ser totalmente diferente. Mas não quer abandonar o adultério, o roubo, a fraude, a mentira. Não vai ter vida diferente. Ele pode se tornar um hipócrita. Ele pode se tornar um igrejeiro, um religioso, mas não vai ter a vida de Deus com ele, a vida que Deus quer para ele. Então veja, o cristão verdadeiro, ele vive na luz, que é o Senhor Jesus Cristo, não usa de truques para pregar a palavra e não adultera essa palavra para querer agradar os ouvidos das pessoas. Tem palavra boa na Bíblia? Tem, muitas palavras. Mas tem palavras que são boas também, que nos corrigem. Ora, qual palavra eu tenho que pregar? Aquela que nos dá ânimo ou aquela que nos corrige? Segundo o apóstolo Paulo, eu tenho que pregar todo o desígnio de Deus. Aquelas que nos corrigem e aquelas que nos dão ânimo. Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É uma palavra de ânimo. Jesus falou, arrependei-vos. É também uma palavra de ânimo, só que mostrando, se você não se arrepender, não tem como receber o perdão. Adiante. Então, esse ministério da Nova Aliança é um evangelho glorioso, porque ele é concedido pela misericórdia divina, não por méritos humanos, ele dá força para enfrentar o sofrimento, ele capacita a vivermos íntegros. Isso significa que o cristão verdadeiro vive na luz, não usa de truques para pregar a palavra e não adultera essa palavra. Esse ministério da Nova Aliança, ele mostra também um outro aspecto fantástico, que a pessoa vive de forma transparente na presença de Deus e de todos. E aí, irmão José, está tudo bem? Pastor, não está muito não, hoje estou enfrentando luta. José, mas está em pecado? Não, é que a gente tem dia que não está bem. Não precisa falsear como é que você está. Eu lembro até hoje, numa igreja que eu passei, a gente tinha mania de cumprimentar as pessoas na porta, como temos aqui também. Era um costume da igreja. Só que a igreja tinha 500, 600, 700, tinha culto que tinha 800 pessoas. Aí você vai lá, depois de 200, já não está guardando bem direito o que as pessoas te falam. Mas eu lembro até hoje, cheguei, irmãzinha, está tudo bem? Tá, pastor. Então você finge que está, que eu finge que acredito? Ela começou a chorar. Falei, volta ali que a gente já vai orar com você. Ela quis falar tudo bem, que era para não incomodar o pastor, não atrapalhar a fila. Mas que me importa uma fila, sendo que uma vida está precisando de uma oração, de um abraço? Será que os outros vão sair magoadinhos porque eu deixei de estar na fila e fui orar com alguém? Não. Orei com aquela irmã, graças a Deus.
Falei, mano, tem dia que é difícil mesmo, vamos orar Deus juntos. Aí nós oramos juntos, ela desabafou um pouco, isso era melhor. Cristão não precisa ter esse negócio de ficar fingindo. Tem dia que você não está bem, tem dia que você está ótimo. Se tiver vários dias que você não está bem, vai ter pessoas que vão andar com você, caminhar com você, orar com você. Assim como o dia que você estiver bem e o outro não estiver, uns aos outros devemos fazer esse apoio. Adverte. Esse evangelho glorioso, ele tem algumas advertências. E essas advertências são necessárias a gente aprender. Primeira delas, esse evangelho que salva é também o evangelho que condena. Nós não entenderíamos o inferno se a palavra não falasse sobre o inferno. Ora, o que é o inferno se a Bíblia não falasse nada? Nós teríamos só os conceitos de fora da Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre a condenação, de que o homem está condenado por natureza. A questão é o seguinte: é Deus que os condenou ou o homem que buscou a condenação? Biblicamente, os homens que buscou a condenação. Deus falou, olha, faça isso, fazendo viverá. E ele escolheu não fazer. Por natureza, nós não queremos naturalmente fazer a vontade de Deus. Há uma luta dentro de nós. Esse evangelho que salva é o evangelho que condena. E aí vem uma questão forte, irmãos, que a gente tem que pensar. Quando fala que o Deus desse século, significa Satanás ou o diabo, interferindo na mente dos ouvintes. Olha, eu não sei se já aconteceu com você, de você vai falar de Jesus Cristo para alguém e surge todo quanto é tipo de atrapalho. Já aconteceu, Zani? Já aconteceu, Zani? Tudo quanto é tipo de atrapalho acontece. E você, mas ele não quer ouvir mesmo a palavra. Será? Ou será que é o Deus desse século querendo pôr obstáculos para que ele não ouça o que precisa ouvir? É o exemplo que eu digo, irmãos. Marca um churrasco nesse mesmo horário. Boca livre, um refri, suco e diet, tudo que vocês quiserem. Faz o teste. Fala assim, irmão, vai ter uma reunião lá na nossa igreja, vai ser às 8 da manhã, às 10 a gente começa a liberar. E vai até meio-dia, diga. Às vezes não precisa nem de churrasco. Às vezes você só dizer assim, domingo que vem, na escola dominical, vai ter um pastor lá nos Estados Unidos. Um produto diferente. A irmã está ressaltando isso também, Vai vir um pregador diferente. Vamos lá ver o que tem de diferente. Mas ele pregou de novo arrependimento. Aí depois de 2, 3 pregadores que vêm e falam a palavra, não vou mais não, que é a mesma coisa. Vai corrigir a gente. Eu queria uma palavra boa, mas não uma palavra de correção. Alguns, estou falando todos, alguns agem assim. O Deus deste século, aqui, quando falamos de diabo, irmão, não estamos falando de um ser onipotente, onisciente e onipresente. Eu gosto sempre de explicar isso aqui. Diabo e Satanás é um ser criado e ele não é vários. Ele não tem como estar em muitos lugares ao mesmo tempo e conhecer todas as coisas. Tem horas que os cristãos atribuem ao diabo um poder que ele não tem. Vai conhecer a Bíblia e você vai entender. Mas pastor, como é que ele age tanto? Através de demônios, das suas hostes malignas. E essas hostes malignas, e ele mesmo ele tem que se locomover. É lógico que ele pode se locomover muito rápido, por ser um ser espiritual. Mas ele não tem como estar aqui e lá do outro lado. Ele pode fazer isso através da sua hierarquia. E é muito bem organizada. Diga-se de passagem. Em termos de estrutura, de organização, é de primeira. Tem o ISO 9000, alguma coisa de organização, né, José? Mas se a gente for ver, também não tem muito serviço, porque a gente mesmo também tem inclinação. A irmã Manuela falou o seguinte: foi ver, às vezes não tem muito serviço, porque a gente consegue fazer besteira sozinho, consegue. Ele não precisa estudar muito.
Lembra que eu preguei sobre a doutrina de Balaão? Que a inveja não pega no crente, mas o crente pega a inveja. De que a praga não pega no crente, mas o crente pega a praga, nesse sentido. Eu até expliquei para a irmãzinha, falei, irmã, pastor, o pessoal está com inveja para ele. Não, a inveja não pega no ser. Mas à medida que você fica pensando naquilo e alimentando aquilo, você pegou a inveja. Ela veio bater no ser e caiu. Aí você foi lá e pegou. E começou a viver sentimentos e emoções de uma coisa que Deus tinha te protegido. Mas você entrou naquilo, na onda do diabo. E desobedecendo a fé em Deus, abraçou uma outra doutrina que não é a de Deus, a da palavra. O diabo interfere na mente dos ouvintes? Sim. E o diabo também ataca os incrédulos com cegueira espiritual. Olha o que nós lemos aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos aqui, entenda, não cristãos, conforme a palavra. Para que se não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O que essa palavra está querendo nos dizer? De que essa oposição ao Evangelho glorioso vai existir. Não pense você que você vai pregar o Evangelho que não vai ter resistência espiritual. Já viu aquele negócio? A pessoa, eu quero para Jesus, mas tem tanta coisa que eu quero mudar antes de ir. É resistência espiritual. Porque não é o seguinte, eu mudo, depois eu vou. Eu vou e ele me dá poder para mudar. Qual de vocês conseguiu mudança na sua vida sem Jesus Cristo? Um só. Amém. Não tem mentiroso. Está entendendo? Sem o poder de Deus em você, você não consegue mudar. Você luta aí por dois dias, talvez um mês, um ano, mas se arrependa de novo. Porque é o poder de Deus operando em você, dessa palavra em você, do Cristo em você, que vai te libertar. Então vamos adiante. Esse ministério da Nova Aliança, ele é um evangelho glorioso, como nós vimos, concedido pela misericórdia divina e não por méritos humanos, dá força para enfrentar os sofrimentos, capacita os íntegros na pregação, mostra que vai ter uma oposição, mas também nos mantém longe da presunção. O que é presunção? É o Tássio. Uma vez eu falei eu sou o melhor pregador de Curitiba. Isso não existe. O Evangelho glorioso mostra que a glória é de Deus, porque para Ele, por meio dele, para Ele. Talvez você conheça um pouquinho de retórica. Talvez você seja uma pessoa habilidosa com as palavras. Mas você dizer que é pelo teu poder que as pessoas chegam a Jesus, não é verdade. Esse Evangelho nos livra dessa presunção, é o que Paulo está falando. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Ou seja, o poder não é do apóstolo Paulo, fariseu, conhecedor da lei. Eu entendo que o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento. Não sei se a cabeção dele era maior do que o meu, mas que tinha espaço, tinha. Sim, e esse conhecimento ele falou, olha, nós não pregamos a nós, pregamos a Cristo. Esse evangelho glorioso nos evidencia um poderoso milagre. Que milagre é esse? Que Jesus Cristo é que opera a salvação. Porque Deus disse assim, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. Por essa parte, quem é, não interessa. Eu falei, professor, nós temos um problema. Por quê? Porque esse milagre não existe, eu não converti. Se eu não converti, o senhor está correndo risco. Não. Porque a conversão é um milagre. A transformação de um pecador que não queria saber de Deus e de repente tem compromisso com Deus, que não tinha margem de transformação, não queria, e agora procura reconhecer seus pecados e ter uma vida diferente, é ou não é um milagre? O maior milagre que eu vejo não é um paralítico andar. Porque
Porque o paralítico pode levantar, andar e ir para o inferno. Receber o milagre, mas não a salvação. Porque eu explico isso, tá? A pessoa pode receber uma bênção grandiosa de Deus e não se converter. E não entregar a vida a Cristo e ir para o inferno. Agora, o milagre da salvação é fantástico. É fantástico porque você vai ter, inclusive, condições de ver a transformação dia após dia. Vejamos mais. Pois bem, esse ministério da Nova Aliança, do Evangelho Glorioso, tem uma outra verdade também que é ressaltada, que é um tesouro muito, muito, muito precioso. Vamos ver um pouco sobre esse tesouro. Olha as comparações que ele coloca no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso, não, vasinho de ouro. Ouro com cristal, com esmeralda. O contraste aqui é muito forte. Ele coloca a diferença entre o evangelista e o evangelho, o pregador e a pregação, o obreiro e a obra. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é mais importante? O conteúdo do evangelho ou o evangelista? Qual que é o barro e qual que é o tesouro? O vaso de barro aí é o quê? O evangelista. E qual que é o tesouro nesse vaso de barro? Qual que é mais importante? Pastor Anísio ou a palavra de Deus? Pastor Hélio ou a palavra de Deus? O pregador ou a pregação? A irmãzinha enfatizou aí uma coisa muito séria. Pessoas seguindo o pregador. Ah, não, eu vou atrás desse. Onde ele estiver, eu vou. E o pior, alguns aceitando isso. Alguns aceitando essa quase uma adoração ao pregador. Como se tudo que ele falasse fosse 100% correto, e nem sempre é. E tanto eu como o pastor Anísio, a gente tem plena consciência de que nós nos esforçamos para pregar o certo, mas se um dia pregarmos alguma coisa que não seja certa, a gente vai ter humildade de corrigir. Falar, olha, tal coisa eu preguei, mas acho que não é bem assim. Eu não tinha entendido claramente isso. É lógico que a gente se esforça, estuda, para que não aconteça isso, mas pode acontecer. O obreiro ou a obra do Senhor? Ah, Deus precisa de mim nesse lugar. Filho, se você ficar fazendo muita moagem, Deus levanta outro. Se você ficar muito de nhenhenhé, Deus põe outro. Deus vai dar um jeito de suprir aquela tua inoperância, ou arrogância, ou presunção. Precisamos perceber o seguinte: a excelência está no conteúdo, e não aonde é colocado. Mas, pastor, o vaso tem que estar limpo e preparado. Aí é outra conversa. Aí é santificação. A gente deve, em honra ao conteúdo, adornar esse vaso. Mas tendo a consciência da fragilidade em comparação ao conteúdo. O apóstolo Paulo fala claramente: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele faz alguns contrastes. Esses contrastes aqui a maioria não gosta, mas é preciso fazer. A maioria prefere pular essas passagens da Bíblia. Mas se nós pularmos, a gente vai começar a separar só aquilo que faz bem para o ouvido. Vamos pensar algumas coisas. Ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados. É lógico que aqui não tem ninguém que passou tribulação, né? Dificuldade na caminhada com Jesus. O apóstolo Paulo está falando em tudo aqui, não é nas coisas que ele causava, mas em situações que, para honrar a Deus, teve muita luta, muita dificuldade. Ele fala, atribulado sim, angustiado não. Que a angústia é um sentimento quase de desespero. Ele falou, não, angustiado não. Perplexos, assustados. Só que aquele susto
não deixou a gente desanimado. Perseguidos. Ah, Jesus, por que está me perseguindo agora que eu passei para crente? Jesus largou eu. Essa frase é o problema. Todo mundo está bem, só eu passando essa perseguição. O apóstolo fala, perseguidos sim, nunca desamparados. Porque qual que é a promessa do Senhor Jesus Cristo? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu colocarei em vocês o meu Espírito, que vai ser o selo, vai ser a garantia de que vocês são propriedade minha. E o poder do mal não vai ter como vencer vocês. Olha que interessante. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tem dia assim que parece até que você perdeu a guerra, né? Para você mesmo. Não estou falando das guerras de fora, não. Estou falando das guerras internas. Que a nova natureza, que é Cristo em você, trava com a velha natureza, que é a natureza carnal contrária a Deus. Você já sentiu essa luta? Só eu? Misericórdia. Porque tem dia que a luta é feroz. Esse dia uma irmãzinha foi assaltada lá. A gente estava numa reunião, né, Riva? Quando eu fiquei sabendo que ela foi assaltada, eu não consegui ficar na reunião. Eu falei, não, aqui está todo mundo bem, lá está precisando. Eu falei, não, vou. Aí pedi licença, fizemos uma oração na reunião e fomos lá visitar a irmãzinha que tinha sido assaltada fazia meia hora, uma hora mais. Chegando lá, o velho homem gritando. O velho homem, quero pegar. Eu falei, meu Deus, socorro, pai. Eu vim aqui para orar e não para sair atrás de bandido. Orei com elas, mas oração assim, eu estava numa luta. Como se resolvesse, né? Como se eu fosse achar. Aí eu comecei a falar, Deus, tira esse negócio de mim. Sai. Não é sai deles, não, sai de mim também. Por quê? É a situação que você às vezes se vê abatido, triste, mas Deus não deixa você destruído. Porque quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. E Deus me deu o controle, não fui atrás, fique tranquilo. Orei com os irmãozinhos. E aquilo acabou até meu coração, saber que eles estavam bem, que não tinham feito um mal maior, né? A família. Então percebam, abatidos, podemos estar, mas nunca destruídos. É o que o apóstolo Paulo colocou a respeito desses contrastes que acontecem nesse ministério da nova aliança. Uma identificação bendita. O que significa isso? Vamos lá. Ele começa a colocar uma sequência aqui para nós, no verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, em nossa carne mortal. A vida do imortal se manifestando no mortal. Consegue entender isso? É fé. São os contrastes da fé, mas que a palavra afirma, olha, eu morro todo dia para mim mesmo, para viver para Deus. De modo que o imortal vai viver no mortal e se manifestar através de mim. É a luta de Paulo, é a nossa, mas é uma identificação com Cristo. Cristo morreu para Ele mesmo, para a sua vontade, que Ele chegou e falou, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Diga, meu irmão. Eu pensei ali naquela referência do bom perfume de Cristo. Também. No capítulo 2. Uhum. O perfume é alguma coisa que a gente coloca. Exato. Pode ser. Fica impregnado no corpo, na pele. Mas já viu como faz um perfume? Eles pegam a plantinha vivinha, dá uma passada dela na água, ela continua viva, e aí depois usa de novo no dia seguinte. A
plantinha tem que morrer, não é isso? Tem que passar por todo um processo, até que ela gere esse bom perfume. Nesse sentido, nós também, se a gente não morrer para nós mesmos e não viver para Deus, esse bom perfume não é exalado. Porque aí vai exalar o perfume da nosso pecado, das nossas lutas, da nossa vida natural sem Deus. Mas se aplica também. É uma identificação, o quê? Aonde eu estou, o bom perfume de Cristo chega. Espera-se, né? Espera. Amém. Vamos lá. Pois bem, esse ministério da Nova Aliança mostra também uma fé vitoriosa. Espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Que fé maravilhosa! Aí eu vejo milagres. Não é só depois que aconteceu. É aqui, é antes. Eu criei, e eu creio, e por isso eu falo. Irmãos, eu costumo dar um exemplo, os exemplos são meio difíceis, eu uso eu mesmo. Se você me olhasse, você não falaria de Jesus para mim. Eu seria a última pessoa que seria querer pregar Jesus. Porque eu já tinha falado com meus lábios. Para ele passar para crente, nunca. Ser pastor, jamais. Então agora é crente e pastor, para aprender. Eu tinha raiva de crente e hoje sou um cristão. Crente que eu falo é cristão. Interessante que alguém acreditou, falou, eu ouvi e acreditei. Eu nunca tinha ouvido falar do amor de Deus, porque as pessoas que falavam para mim de crente, falavam de igreja, falavam de dízimo, falavam de tudo, menos de Jesus. Os crentes perderam o foco. Ao invés de anunciar o seu Senhor, anunciavam a sua igreja. Ao invés de anunciarem as virtudes do perdão, anunciavam as virtudes do pastor. Ah, meu pastor é uma bênção. E sempre ressaltando o homem e as coisas dessa terra. Aí eu não consegui ouvir o Evangelho. Mas alguém me falou de um Deus que ama, que pela fé nele eu tenho perdão e tenho vida. Coisa que eu nunca tinha ouvido. Anuncia, meu irmão, o Evangelho, a boa nova. Essa fé vitoriosa, por quê? Você anda e caminha sabendo que a promessa é certa. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Por que essa fé vitoriosa é certa? Porque é baseada na revelação divina. É fundamentada na Jesus ressuscitou. Você vê que te prega muito isso na Páscoa, mas tem que pregar o ano inteiro. Para querer dizer, para mim e para você, a morte foi vencida. O sacrifício foi aceito. Quando ele subiu aos céus, significa que chegou até os céus. A nossa redenção foi consumada. Essa fé vitoriosa é direcionada glórias para Deus. Qual a última vez que você falou, Deus, eu te amo porque me salvou? Qual foi a última vez que você fez isso? Deveria ser a todo momento. Pastor, eu estou passando luta. Glória a Deus, não pela luta, mas porque está passando. E vai passar. Não tem luta na tua vida que vai durar a eternidade. Se durar, é só essa vida. Você sabe como os apóstolos morreram? Todo dia a gente fala sobre isso, mas a maioria deles morreu de morte matada. Não de morte morrida, de morte matada. Significa, mataram eles. E para eles foi um fracasso. Poxa, mas eles tinham Jesus, como é que Jesus deixou eles serem mortos? Vai ler Apocalipse.
Quando falo daqueles que foram decapitados, que estavam debaixo do altar e clamavam: Senhor, até quando não vingas? Até quando não vai agir em nosso favor? A palavra de Deus diz assim: aguarde um pouquinho, vai morrer mais gente. Vai ler Apocalipse 6. Quando eu li essa passagem, eu falei: Deus. Então o Senhor pode, às vezes, não nos livrar da morte, posso. Da morte física. Porque da morte eterna não tem como desfazer, porque você deu. Uma convicção maravilhosa. Que convicção é essa? Corpo fraco, mas o espírito é renovado. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Então eu sou forte. Presente doloroso. Tem dia que é difícil, mas a glória do porvir é certa. Esse ministério da Nova Aliança traz também uma convicção maravilhosa, que nós já falamos, do corpo fraco, espírito renovado, presente doloroso, mas o futuro é glorioso. Coisas visíveis temporais, mas tem as coisas invisíveis eternas. O que você quer? Um celeiro cheio ou o céu, a eternidade com Jesus? E na Bíblia fala do exemplo, ela falou: olha, eu já tenho bastante, vou encher meu celeiro. E a palavra diz: louca, esta noite perdirão a tua alma. E aí, o que você juntou? Sejamos sábios, que venhamos a desfrutar das coisas, mas honrar a Deus em tudo, sabendo que as coisas que desfrutamos são temporárias. Qual comprou um caixão aí 2.0 gaveta para levar tudo? Com ABS, ar-condicionado. Aí você vai levar tudo para o céu, naquela riqueza. Não vai, querido. Glória a Deus, porque Deus tem te proporcionado essas coisas. Desfrute. Deixa eu explicar outra coisa. Você tem que desfrutar também a burrice. Vou falar um negócio, porque é sério. Eu lembro de um irmãozinho que tinha um certo assim, recurso e não desfrutava. Peraí, vai desfrutar onde? No céu você não vai levar. Deus te deu, aproveita aqui e usa para a honra e glória do Senhor. Tá, dúvidas até aqui? Pergunta? São coisas lindas, mas é o ministério da Nova Aliança. Você entendeu o ministério da Nova Aliança? Você consegue falar da Nova Aliança para alguém? Vamos lá, o seu Ricardo vai fazer a fala da Nova Aliança. Oh, tem uma notícia fantástica para você. O que foi, seu Ricardo? Quero te falar de um Deus que se importa e que enviou seu Filho para morrer por nós e pela fé nele eu tenho perdão e vida. Ah, seu Ricardo, eu não vou passar para frente, eu não estou te chamando. Eu já fiz isso, eu falei, eu não estou te chamando. Só estou querendo ver se você entendeu. Ah, eu entendi. Então, porque Deus está operando em você. Ah, mas eu tenho que ir para a tua igreja ou não vou para a tua igreja? Eu não te chamei para a minha igreja. Estou te falando de receber um perdão e vida. Esse perdão e vida que você pode receber agora, não precisa ir lá para receber. Quando que a pessoa pode receber Jesus como Senhor? No culto de ceia? No culto do fim do mês? No dia que um dos pastores fizer um apelo para vir na frente? Aí vamos supor que o seu Ricardo fala, e a pessoa fala: seu Ricardo, eu quero esse Deus que o senhor está me falando aí. Ocorreu a manifestação da nova aliança, da graça e da misericórdia. Irmãos, fale, porque Deus vai usar a palavra lançada, o evangelho lançado, a semente lançada. Não se envergonhe do teu Senhor. Ele é poderoso para se defender. Uma vez eu vi o pessoal atacando, falando da fé. Mas você não vai falar nada, velho? Eu não preciso defender Deus, Ele dá conta de se defender. Ali é a roda dos escarnecedores, ali não é o lugar para eu estar. Você tem que estar na roda dos esclarecedores e não dos escarnecedores. Estão escarnecendo de Deus, zombando de Deus, você está fazendo ali? Pactuando com aquela coisa maligna. Se você estiver ali para anunciar, anuncie. Se continuar blasfemando, sacode o pó e vai. Converse com outro irmão cristão sobre as verdades que Deus comunica à tua vida
por essa palavra. Vai ser teu irmão um pouco e a gente vai estar orando, pedindo a Deus que nos ilumine. Alguma pergunta até aqui? Dúvida? Para quem foi dado esse ministério da Nova Aliança? 2, 3. Amém, 5. 4. 5. Levantou o dedinho ali, 6, 7. Minguinho assim, minguinho. Eu, Senhor, usa-me a mim. A excelência é dele, não é tua. Ele quer te usar, você é bênção na mão dele. O ser usado aonde mesmo? Não, só missionário em Londres, em Paris, lugares assim chique. No shopping center. Aonde? Aonde você estiver. E aonde é o principal campo missionário da tua vida? Tua casa. Teu marido, teus filhos, tua esposa. É ali que a sementeira vai frutificar. E esses ramos vão crescer e vão se alastrar. O que acontece quando a árvore cresce muito? Você tem uma árvore grande no quintal. Os ramos começam a ir para onde? Para os vizinhos, né? Aí o Senhor vem, corta, poda, mas eles continuam crescendo e chegando até onde? Os vizinhos. Quem está por perto. Abençoa as pessoas que Deus põe no teu caminho. Será que é coincidência a pessoa te procurar para desabafar? Dona Filomena, estou meio com dor aqui. Dona Filomena, eu estou com dor lá de cá, vamos morar junto. Pedir a Deus misericórdia, só isso. Esse é o anúncio de comunhão, de empatia, que é uma palavra que a gente usa muito aqui na nossa igreja. Vamos orar e depois eu quero que você compartilhe aí o que você aprendeu nessa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado por esse ministério da Nova Aliança. Obrigado porque temos o Evangelho glorioso, uma certeza da Tua presença, que apesar de nós e através de nós se manifesta. Nos ajuda, Deus, a sempre reconhecer a excelência do tesouro e a limitação do vaso. Sabendo, Deus, que a glória, a honra e o poder são do Senhor. Reconhecemos isso e pedimos que tenha misericórdia e continue a nos usar para o Teu louvor. Abençoe a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando, aqueles que vão estar vendo essa mensagem, e que a graça e a misericórdia venham ajudá-los a entender o grande amor do Senhor manifestado em Jesus. E que pelo perdão de pecados, pela busca, o arrependimento e a fé, recebam a comunhão contigo. No nome de Jesus Cristo. Amém. 2 minutinhos, compartilhe aí o que você aprendeu. 2 a 2. Vamos encerrar.